Ouça, a partir de agora, o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem amados, na madrugada de terça-feira, né, nós lemos, já começamos a abordar o livro de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Os irmãos já podem ouvir aí no Face, nosso querido Guilherme Stones gravou, já postou, inclusive, está aí as abordagens, né, que ele colocou em dia. Marcos 15, parte 2, Marcos 15, parte 3, Marcos 16, parte 2 e Lucas, capítulo 1, primeira parte, né? Nós vamos agora à segunda parte dessa abordagem que vai ter muitas partes. O capítulo 1 de Lucas, como já dissemos, ele é grande. Ele tem 80 versículos. Não que as abordagens sejam versículos por versículos. Como já explicamos aos irmãos, temos primeiro tempo para isso, segundo Cacife, né? O machado é emprestado, como dizem os irmãos. E a gente tem procurado pontuar aquilo que está muito distante de ser curiosidade bíblica. A gente tem pontuado aquilo que, primeiro, há inspiração divina para tratarmos e o que objetivamente queremos sob a inspiração divina do que diz respeito a valor, princípio e verdade divina. E se você escrever essas três palavras no quadro, você coloca uma chave igual doutrina. Amém? Porque o que nos importa é a doutrinação. Como dissemos em Lucas, na primeira abordagem que fizemos, do grande propósito que Lucas escreveu, tanto o livro de Atos como este Evangelho, depois de, como ele disse, muitos terem empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre eles se cumpriram, entre eles os discípulos, os apóstolos, e segundo foi transmitido aos mesmos que presenciaram tudo desde o princípio e foram ministros da palavra. Quando ele aponta exatamente os apóstolos, lhe pareceu também bom escrever a Teófilo, seu filho na fé, com propósito de fazer com que Teófilo, versículo 4, na versão atualizada diz, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes inteirado. Eu usei na leitura de Lucas 1, do versículo 1 ao versículo 23, a Bíblia atualizada, porque normalmente eu costumo usar a versão corrigida. Eu vou estar usando muito a Bíblia atualizada nessa abordagem de Lucas. E se você não tem uma Bíblia atualizada, eu vou dizer um lugar onde você pode adquirir uma Bíblia na versão atualizada. Lá na Banca Desperta para Cristo, na parada central da Encruzilhada, sentido subúrbio. Banca Desperta para Cristo, na parada central da Encruzilhada, sentido subúrbio. Procure lá o irmão Arlindo.
Lá você vai ter Bíblia atualizada para acompanhar essa leitura. Amém? Eu vou fazer questão de usar a Bíblia, a versão atualizada, para esta abordagem. Exatamente por conta dessa fala que ela, desse registro, essa maneira que o texto sagrado está escrito. Porque na versão corrigida você tem a ideia de que Teófilo estava informado. E estar instruído é algo mais profundo do que estar informado. Né? Então, por essas e outras razões, eu vou estar usando a Bíblia na versão atualizada. Amém? Glória a Deus. Como também poderei me utilizar de expressões da versão linguagem de hoje para facilitar a compreensão dos irmãos. Mas voltando o objetivo das ministrações aqui, voltando ao objetivo das abordagens, a ideia é exatamente de gerar aos irmãos instrução de verdades, de princípios bíblicos, que é o que nos interessa de tudo. Né? Então, o Acorda Bênção não é um programa de curiosidade bíblica, é um programa discipulador, doutrinador, é uma escola bíblica, é um discipulado, é um culto de doutrina. Amém? E as verdades que agora eu quero compartilhar com os irmãos, ou pontuar, nesse capítulo 1, que eu já li até o versículo 23, é sobre, amados irmãos, o culto. Só para os irmãos ter um princípio desta madrugada para meditar em suas vidas. E, obviamente, isso não é simplesmente para ser pensado, não. É para ser posto em prática. A ideia aqui é pôr em prática. A ideia da palavra de Deus é pôr em prática. Né? O que estava me chamando a atenção nessa leitura, o que me chamou a atenção nessa leitura, o culto no Velho Testamento. Você que acompanhou comigo essa leitura de Lucas capítulo 1, deve ter observado isso, que Zacarias, ele era sacerdote, né? Glória a Deus, e ele estava exercendo o seu sacerdócio na ordem do seu turno, versículo 8, quando lhe coube a sorte diz o versículo 8, ele estava exercendo o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, por seu turno. Era um costume sacerdotal. E coube a Zacarias entrar no templo para oferecer incenso, para queimar o incenso. E agora veja o versículo 10. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Permanecer da parte de fora orando. Glória a Deus. É quando o anjo aparece a ele, à direita do altar do incenso. Quero pontuar essas coisas aqui. Glória a Deus. E aí diz mais o texto sagrado. Depois dele ter se turbado tal, e ter se apoderado dele temor, o anjo falou com ele que a sua oração foi ouvida.
e que Isabel daria luz a quem daria o nome de João, em quem haveria prazer e alegria, e muitos se regozijariam com o seu nascimento, por ele ser grande diante do Senhor, não beber vinho, não beber nada forte, e ser cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Inclusive, com a capacidade de converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Iria diante do Senhor, do Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Bem, para não entrar exatamente agora na questão do nascimento de João, como eu disse, eu quero voltar aqui à questão do culto. Glória a Deus. Para compartilhar com os irmãos a importância, né, que se dava, a seriedade que se dava ao culto no Velho Testamento. Por que isso, pastor? Tanta coisa para se falar do culto. Meu Deus. Culto a Deus é a nossa expressão de adoração, é a nossa expressão de gratidão. O culto a Deus é tudo. E o culto a Deus hoje, nos nossos dias, vamos simplificar dizendo assim, que está só a misericórdia, que está só a graça, né? Não há reverência, não há seriedade. Até parece que a gente vai cultuar alguém sem ser Deus. E diga-se de passagem, a gente, na verdade, está mais voltado para os nossos interesses do que para os interesses de Deus. Já perceberam isso? A prova é tanta que é um lema não novo, que é usado em nosso meio, de que quem veio buscar vai levar. Quem veio buscar vai levar. Então a ideia, na mentalidade de muita gente, cultuar é fazer um saque no céu. Como se saca dinheiro de uma poupança? Da Bolsa Família, né? Se saca o salário que recebe da empresa, se saca o FGTS. É de buscar. Quando cultuar a Deus entre os filhos de Israel era algo bem diferenciado. Eles levavam oferta. Eles levavam oferta com N motivações. Primeiro, a gente já estudou isso quando lemos o livro de Levítico, né? Que infelizmente o tempo não vai dar para eu falar hoje dos tipos de oferta novamente, mas você tem a oferta de manjares, que era uma expressão de gratidão, a oferta de manjares, expressão de gratidão dos filhos de Israel para com Deus, gratidão por tudo que o Senhor tinha lhes feito. Tinha digamos assim, a oferta mais expressiva, que era o holocausto, que servia para a remissão dos pecados dos filhos de Israel. Não é? Tinha a oferta pacífica. E quando você abre a sua Bíblia aí no livro de Levítico, eu sugiro que você leia depois o livro de Levítico, que é o
terceiro livro do Velho Testamento. Você lê a partir aí do capítulo 1 em diante, as ofertas que eram levadas, cada uma com a expressão de dependência de Deus. Expressão de dependência de Deus, e era algo assim do tipo, sabe, eu devo a Deus, e não Deus deve a mim. O que cultuar nos dias de hoje, para muita gente, é Deus devendo a elas, e não elas devendo a Deus. Por isso que surgiu o lema do que quem veio buscar vai levar. Não há muita reverência nas celebrações nos dias de hoje. Não há adoração em espírito e em verdade. Não há contemplação à formosura do Senhor. Não há interesse de aprender no Santo Templo. Aprender para quê? Para fazer a vontade de Deus. Por isso que os cultos, hoje, em muitos lugares, são verdadeiros programas de auditório. Ou então, circo de oração. Não é nem círculo mais de oração, são circos de oração. Aliás, são um circo só. Oração hoje está muito longe de muitos círculos de oração. O povo não está querendo mais orar. O povo está querendo, alguns vão para ter oportunidade e outros vão para ver as oportunidades que outros têm. Há pessoas que não querem mais para um culto, para ficar sentado, desejando aprender de Deus. Querem ir para se apresentar. Eu não estou sendo contra aqui, quem me conhece sabe, já me ouviu em outras oportunidades, pena que dá para falar tudo de uma vez. Não sou contra quem deseja o episcopado. Aliás, eu sou um dos maiores motivadores ao episcopado. Diga aos pastores que eu já os ordenei ao ministério. Diga aos obreiros que eu já os preparo para o ministério. Então, quem me conhece sabe que eu não sou contra isso. Mas eu me refiro até por parte de nós pastores, de nós ministros, sermos humildes para também sermos ministrados. Porque o fato de eu ser pastor, isso não significa que em todo culto eu tenho que pregar na minha igreja, como eu não prego em todo culto. Eu dou oportunidade a outros ministros, eu dou oportunidade a outros obreiros, eu dou oportunidade aos irmãos. Porque eu preciso aprender de Deus para fazer a sua vontade. Outra coisa que é importante, que eu quero pontuar agora, por causa da exiguidade do tempo, é exatamente respaldado na fala de Davi, quando ele diz que uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa, para contemplar sua formosura e aprender no seu santo templo. Aprender a vontade de Deus, irmãos. Aprender a vontade de Deus. Porque aprendendo a vontade de Deus, sabendo qual é a vontade de Deus, a gente passa a vivê-la. E é vivendo a vontade de Deus que as bênçãos fluem em nossas vidas. Mas a maioria dos crentes não querem absorver isso ou entender isso e querem a bênção diretas já. Querem a bênção numa automaticidade irregular. Não é?
do tipo, eu vou para receber. Quando, na verdade, as bênçãos de Deus fluem em nossas vidas a partir do princípio exatamente da obediência. Da obediência a quê? À vontade de Deus. Volto a dizer, como já disse nesta programação, não que as bênçãos sejam meritórias, mas se nós cuidarmos de preencher os requisitos da vontade de Deus, Deus que vela sobre sua palavra para cumprir, fará com que as bênçãos decorrentes daquele princípio fluam em nossas vidas. Você já me ouviu dizer, baseado na abordagem inclusive do livro de Jó, que para cada princípio obedecido há uma bênção, como para cada princípio transgredido há maldição. Então eu preciso entender que, por exemplo, o princípio de não faltar trigo no meu celeiro e haver sempre mosto no meu lagar, é eu honrar a Deus com a minha fazenda e com as primícias da minha renda. Eu preciso aprender, todos nós precisamos aprender, que o princípio de ter suprimento de veste, de calçado, de comida, é priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Deus. É preciso entender que o princípio de receber o perdão divino é perdoar. É preciso entender que para ter o desejo do coração realizado, o princípio é deleitar-se em Deus, como está escrito no Salmo 37:5, 37:4. Deleite-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu preciso entender que o princípio, aleluia, de eu ver a glória de Deus é eu crer. Que o princípio de ter as minhas orações respondidas é eu orar. Louvado seja Deus. Como eu já ministrei no final do livro de Marcos, o princípio de fazer fluir os dons do Espírito Santo na minha vida é eu ser agente ativo da seara. É evangelizar, é fazer visita, é estar com a mão no arado, para que flua as línguas estranhas, para que fluam a profecia, o discernimento dos espíritos, o dom da fé, os dons de curar, operação de milagres e maravilhas. Louvado seja Deus. E o culto é para aprender essas coisas. Se é para aprender, é porque tem gente para ensinar. Então havia mais seriedade no culto. Havia uma motivação do culto que o povo de Israel prestava a Deus mais nobre do que o culto que hoje em dia a gente está prestando ao Senhor. Nós, em nosso tempo, estamos mais voltados para os nossos interesses. A gente vai para Deus atender a gente. Tem muita gente indo para Deus atender o seu pedido. Não vai para adorar. Aí chega no templo, em qualquer ambiente de culto, não glorifica a Deus, não adora a Deus, não salmodeia a Deus, não celebra o Senhor com alegria. Ah, eu não estou sentindo nada. Não se envolve. Não se envolve. Na hora de orar não ora, na hora de louvar a Deus não louva, na hora da pregação não se preocupa em acompanhar o raciocínio do pregador. Aí quem vai para um ambiente de culto assim, volta até pior do que foi. E aí perde o desejo de querer estar de volta. É por isso que uma boa parte das igrejas estão vazias e não se
impressione, não, irmãos amados. Em muitas ocasiões e lugares, quando você vê uma multidão, não se impressione, não. Alguns, infelizmente, estão ali só fazendo números. Eu digo isso porque eu já vi e ouvi isso. Estão por causa de um colega, de outro colega, de uma amizade, de outra. Até porque, como eu digo aos obreiros que trabalham conosco na obra do Senhor, muitas vezes o que está dirigindo o trabalho, o culto, a celebração, não cuida de converger a atenção das pessoas a Cristo. A direção de um culto é muito importante, tão importante quanto aquele que vai pregar. O estar à frente da direção de um trabalho. É tão importante quanto aquele que está escalado para pregar. Porque ambos devem fazer com que as atenções se converjam ao Senhor Jesus, aos céus, às coisas de Deus. E a direções de culto sem objetividade, pregações sem objetividade, só para emocionar as pessoas, arrancar glória, e quem gritar mais alto é quem tem mais poder. Já observaram isso? O pregador que conseguia arrancar do povo mais glória, o que segurar mais o grito de uma palavra cheia de empolgação. Aí você fica vendo assim e diz, meu Deus do céu, que sentido há nisso? Eu confesso a vocês que eu tenho me preocupado muito com isso. Com a celebração do culto que se presta a Deus nos dias de hoje, que fica a desejar. Fica a desejar. Quando o povo de Israel ia cultuar ao Senhor, a gente percebe que havia uma expectativa. Uma expectativa. Porque se a oferta fosse recebida pelo Senhor, quando o sacerdote queimasse incenso, quando o sacerdote queimasse incenso, e quando o sumo sacerdote, que uma vez no ano entrava no Santo dos Santos, e fosse de lá escutadas as campainhas, e de lá fossem escutadas as campainhas, o povo que estava, glória a Deus, no átrio, porque só quem tinha acesso ao pátio e ao lugar santo eram os levitas, que também ficavam na expectativa do incenso ser recebido, ficavam na expectativa das campainhas que estavam na orla da veste do sumo sacerdote soarem. A expectativa era de que Deus, recebendo a oferta, aí sim haveria cura, haveria prosperidade, haveria uma grande colheita, haveria uma grande ceifa, haveria saramento das enfermidades, haveria abatimento dos inimigos. Essa era a expectativa do povo. Glória a Deus. Que ficava esperando algum resultado por parte do sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Essa parada do povo
Glória a Deus. Essa expectativa do povo que a gente leu aqui em Lucas capítulo 1 significa reverência. Reverência. Que é o que falta muito em nossos dias na celebração ao Senhor. É um chupa-chupa de confeito. Termina o culto, quem limpa a igreja sabe. É chiclete colado no fundo do banco da igreja. É papel de confeito no salão do templo. Né? É pipoca. Olha, nem parece que é a casa de Deus. Parece ser realmente uma sala de cinema, sabe, o pátio de uma casa de show, menos igreja. E é um tal de geles que o pessoal gosta de levar para a igreja, pastilha Ralphs, sei lá o que, frigeles. Meu Deus, na hora do culto, tá lá o pastor, o irmão pregando, e a pessoa faz bola dentro da igreja. Meu Deus, agora a onda também é celular. É o celular, é o zap, né? É os que entendem do culto, é desligado do céu e conectado na rede. Conectado na internet. Desligado do céu, mas conectado na internet. Meu Jesus. Aí os crentes tudo fraco, tudo debilitado espiritualmente. Meu Deus. Fora os dirigentes de culto e pastores, quando conseguem reunir uma massa considerável, perdem tempo com abobrinha, perde tempo com oba-oba, perde tempo enchendo linguiça. Olhe só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Mas você que está me ouvindo, está sendo esclarecido, está sendo advertido, está sendo alertado a cultuar o Senhor com reverência, a celebrar o Senhor em espírito e em verdade. Está sendo orientado a adorar a Deus na beleza da sua santidade. Está sendo orientado a adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adoram. E quando Deus procura, Ele acha, irmão. Aleluia. Significa dizer que se você adorar a Deus em espírito e em verdade, louvado seja Deus, você não voltará da mesma maneira. Você não voltará da mesma maneira. É como quem ouve e escuta o programa. Se acompanhar a oração, se acompanha o raciocínio na hora da abordagem da palavra. Irmão, tem gente que está ouvindo Deus falar consigo nesta hora. Tem gente sentindo Deus nesta hora. E quem for orar comigo agora, não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Porque está envolvido nesta celebração, porque este programa é também um culto em cada lar, em cada presídio, em cada repartição, em cada automóvel, em cada veículo. É um culto em cada coração que ofertamos ao Senhor na madrugada. Amém? Louvado seja Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.